Olá, alunos. Então, voltando aqui, né, continuação à nossa primeira aula, direitos do paciente. Bom, na nossa última aula eu falei com vocês que o paciente ele tem direito, né, a medicamentos básicos, até mesmo de alto custo, né? Bom, eu estava relembrando de um caso, vamos falar de um caso, por exemplo, de cirurgias, né? Vamos dizer que um paciente ele precise, por exemplo, de uma gastrostomia num hospital particular. Quanto que seria, por exemplo, uma gastrostomia num hospital particular? Uns R$ 10.000? E quanto que seria uma gastrostomia no hospital público? Gratuito. Então, assim, a gastrostomia, ela é um tipo de cirurgia de alto custo, né? Porque requer equipamento, requer cirurgiões, requer um custo alto. Porém, no hospital público ela sai gratuitamente. E se fosse num hospital particular, teria um custo alto, tá bom? Então, o paciente ele tem direito a medicamentos básicos, a medicamentos também de alto custo e equipamentos também de alto custos que mantenham a vida dele, tá bom? O paciente tem direito de receber os medicamentos acompanhados de bula impressa, de forma compreensível e clara, e com data de fabricação e prazo de validade. Lembra quando eu havia falado com vocês que se o paciente virar para você e falar assim, eu quero ver a bula desse medicamento, e você falar assim, ué, mais bula, né? Para quem trabalha em um hospital, sabe que nunca nenhum paciente pede bula de medicação, principalmente se você está fazendo uma medicação endovenosa no paciente, que é na veia do paciente, nenhum medicamento, nenhum paciente normalmente pede nenhum tipo de bula, mas é direito dele pedir. Então, quando isso acontecer com você, você vai chegar para ele e falar: sim, senhor, vai lá na farmácia e solicita a bula da medicação. Né? Se o farmacêutico não tiver, né, impresso ou algo do sentido, vai ter que pedir, né, o farmacêutico para fazer a solicitação e a impressão da bula, tá bom? O paciente tem direito de receber as receitas com o nome genérico do medicamento, tá? Que está na lei do genérico, e não em código datilografadas ou em letras de forma ou em caligrafia e, na verdade, não em código. Ele tem o direito de receber datilografado, em letra de forma ou letra legível e com assinatura contendo o número registro do respectivo conselho profissional do médico. Ou seja, hoje os receituários, eles têm por obrigação, por obrigatoriedade, por legislação, ter que vir com caligrafia perfeita. Se a caligrafia não estiver perfeita, ele tem que estar datilografado ou impresso ou em letra de forma, tá? Contendo o registro, né, do respectivo conselho do médico, tá joia? Junto com o carimbo, tá? Então, hoje o correto é todo receituário vir desta forma, sim, e não desta forma, sim, tá bom? Bom, o paciente tem direito de conhecer a procedência e verificar antes de receber sangue ou hemoderivados, né, para transfusão, se o mesmo contém o carimbo nas bolsas de sangue, atestando as sorologias efetuadas e sua validade. Então, o paciente ele tem direito de saber se realmente a sorologia é a mesma, se está dentro do prazo de validade correto. Então, quando quem faz a transfusão de sangue é privativo do enfermeiro a transfusão de sangue. Então, o enfermeiro ele vai mostrar para o paciente a forma correta, né? Mostrando para o paciente a sorologia correta, a data de validade, mostrando que a bolsa não tem grumos, tá bom? O paciente tem direito, no caso de estar inconsciente, de ter anotado em seu prontuário medicação, sangue, hemoderivados, com dados sobre a origem, tipo e prazo de validade. Então, o paciente ele tem direito, mesmo estando inconsciente, de tudo estar anotado em seu prontuário.
medicamento, hemoderivados, procedimentos feitos com ele, tudo anotado, data de origem, prazo de validade. Então, ele tem o direito, mesmo estando inconsciente, de tudo estar anotado no prontuário dele, tá bom? O paciente tem direito de saber com segurança e antecipadamente, através de testes, que não é diabético, que não é portador de nenhum tipo de anemia, se não é alérgico, tá? Então, pessoas, é muito estranho quando alguém chega para o paciente e pergunta assim: você é alérgico a algum tipo de medicamento? Por quê? Porque, na verdade, somos nós que deveríamos saber, nós deveríamos fazer o teste nele, entendeu? Então, o paciente ele tem direito de saber com segurança, antecipadamente, através de testes ou exames, que ele não é diabético, que ele não é portador de nenhuma anemia, que ele não é alérgico a nenhum medicamento antes de serem administrados. Então, é de suma importância que a equipe de enfermagem pergunte a este paciente se ele é alérgico ou não a algum tipo de medicação. Então, é importante a enfermagem perguntar: você é alérgico a algum tipo de medicamento? O senhor é alérgico à dipirona? O senhor é diabético? O senhor tem problema de hipertensão? Se ele não souber responder, nós temos por obrigatoriedade realizar os testes, tá bom? O paciente tem direito à sua segurança e integridade física. Aí, pessoas, eu coloquei grades elevadas. Por quê? Porque é de suma importância pacientes com demência, pacientes que têm algum problema neurológico ou algo parecido, têm que manter grades elevadas, porque corre o risco deles caírem da cama, tá? Então, sempre transportar pacientes com grades elevadas, sempre manter grades elevadas, tá? Então, o paciente ele tem direito à sua segurança e sua integridade física, tanto nos estabelecimentos públicos quanto privados. Outro, outro grau de segurança que a gente fala muito, né, que infelizmente acontece, são as gestantes, né? Na verdade, as puérperas, que quando elas dão à luz, quando elas vão para tomar banho, o primeiro banho pós ter dado à luz, elas às vezes não são auxiliadas em cadeira de roda. Muitas delas reclamam de sentir tonteira debaixo d'água, sentirem, né, vertigem, né? E o que que pode acontecer com elas? Elas podem cair debaixo do chuveiro. Por falta de quê? Por falta de segurança. Então, o ideal seria encaminhar o banho de aspersão no pós-parto, tá? Por quê? Porque isso faz parte de manter a segurança e a integridade física do paciente, tá bom? O paciente tem direito de ter acesso às contas detalhadas referentes às despesas de seu tratamento, exames, medicações, e outros procedimentos, a qualquer momento, tá bom? Então, o paciente tem direito de ter acesso às contas referente às suas despesas a qualquer momento, tá bom? Então, ele pode solicitar essas despesas a qualquer momento, porque é um direito dele. Isso se vocês forem trabalhar em um hospital particular, tá? O paciente ele tem direito de não sofrer discriminação por ser portador de algum tipo de patologia, principalmente as infecto-contagiosas, né? Eu falo isso, pessoas, porque tem muitos enfermeiros que não gostam de cuidar de pessoas que são portadoras de doenças infecto-contagiosas, HIV, né? O COVID-19, né? Então as pessoas são extremamente isoladas, ninguém quer contato, ninguém quer, né, chegar perto. Ai, tem que fazer a medicação daquele paciente. Ah, não quero fazer a medicação daquele paciente, não. Ai, não quero não, que ele vai me contaminar, entendeu? Então, o paciente ele tem direito a não sofrer esse tipo de discriminação, tá bom? Nos serviços de saúde. O paciente tem direito de ser resguardado de seus segredos através da manutenção do sigilo profissional
desde que não acarrete riscos a terceiros ou à saúde pública. Então, pessoas, lembra que eu havia falado para vocês? Ninguém tem direito ao prontuário dele, só ele, tá bom? Então, só ele tem direito ao prontuário dele. Então, só ele tem o direito ao prontuário dele. Algum terceiro que for lá, por exemplo, parente, tio, tia, papai, filho, só pode saber do diagnóstico se ele quiser contar, entendeu? Então, só tem direito ao prontuário e ao diagnóstico se tiver autorização do parente, tá bom? Os segredos do paciente correspondem a tudo aquilo que, mesmo desconhecido do próprio paciente, possa o profissional ter acesso, através de históricos, exames laboratoriais, radiológicos, tá? Então, isso é segredo, tá bom? É sigilo profissional. O paciente tem direito a manter sua privacidade para satisfazer suas necessidades fisiológicas. Pessoas têm que ter o biombo. Então, tem que colocar biombo para fazer um curativo. Tem que colocar um biombo para ele fazer. Professora, mas ele tá demente, professora. Ele tá, ele tá tetraplégico, professora. Ele nem responde a nada, não tá nem vendo o que que tá acontecendo. Pessoas, mas tem que usar o biombo, entendeu? O biombo é para resguardar a vida do paciente, é para resguardar a privacidade do paciente. Então, tem que botar um biombo para fazer um curativo, tem que colocar um biombo para fazer as necessidades fisiológicas, tem que botar um biombo para fazer uma infusão. Para fazer qualquer tipo de procedimento, pessoas têm que utilizar o biombo, não tem necessidade do vizinho que eu digo, do paciente ao lado, tá vendo o que o paciente está fazendo, o procedimento que nós estamos fazendo no paciente. Então, a utilização do biombo, ela é necessária. Alguns hospitais utilizam cortina, né, como delimitar um box do outro. Então, como não tem paredes, para fazer a delimitação de um box do outro, eles usam cortina. Isso é excelente a utilização de cortina. E essas cortinas elas podem ser tiradas e esterilizadas. Então, assim, excelente a utilização de cortinas, porque isso preza demais pela privacidade. Então, pode-se utilizar a cortina na hora da comida, na hora do curativo, na hora da infusão venosa, na hora dos sinais vitais. Não tem a necessidade de se expor o paciente. O biombo também pode ser utilizado para todos esses procedimentos, tá bom? Então, o paciente ele tem direito de manter a sua privacidade para satisfazer as suas necessidades fisiológicas, inclusive a alimentação, higiene, tá? Quer quando atendido no leito ou no ambiente onde está internado, aguardando atendimento. Então, é de suma importância a utilização do biombo, a utilização de cortinas, seja para qualquer tipo de procedimento, tá bom? O paciente tem direito a um acompanhante, se desejar, tanto nas consultas quanto nas internações. As visitas de parentes e amigos devem ser disciplinadas em horários compatíveis, tá? Desde que não comprometam as atividades dos médicos. Tá? Em caso de parto, a parturiente ela pode solicitar a presença do pai. Então, as visitas de parentes, elas devem ser disciplinadas em horários compatíveis, né? Fazer trocas de horários, né? Para não tumultuar também e fazer com que tenha problema aí médico sanitário, muitas pessoas conglomeradas no mesmo local, porque acaba também fazendo disseminação de doenças, tá bom? No caso da puérpera, pessoa, né? No caso da gestante que vai dar à luz, puérpera é pós-parto. Então, no caso da gestante, ela tem direito a um acompanhante de sua escolha na hora do parto. Então, na hora do parto, ela pode escolher quem ela quiser, ou o pai, ou a mãe, quem ela quiser. E na hora do trabalho de parto, ela pode exigir a presença de um neonatologista.
Pessoas, qual é a diferença dela exigir um neonatologista? Então, a paciente tem o direito de exigir que a maternidade, além dos profissionais, que é o obstetra, né, mantenha a presença de um neo. Por que um neo? Pessoas, o neonatologista, ele é um especialista de 0 a 28 dias. Ele é um médico especializado em nenéns de 0 a 28 dias. O pediatra, ele é especializado de 0 até 18 anos. Quem que você acha que é mais capacitado para pegar esse neném e intervir nos primeiros atendimentos? Um que cuida de 0 até 18 anos ou um que cuida de 0 a 28 dias? 0 a 28 dias. Por isso, ela pode exigir, ela tem o direito de exigir um neonatologista na sala de parto, tá bom? O paciente ele tem direito de exigir da maternidade o teste do pezinho. Então, o teste do pezinho ele é gratuito, tá bom? Para detectar a fenilcetonúria. Então, o teste do pezinho ele é gratuito, ele é um teste realizado do terceiro ao quinto dia de vida. Se preconiza o terceiro ao quinto dia de vida pelo tempo, porque do terceiro ao quinto dia de vida tem como a doença, né, se manifestar. Não é a doença se manifestar, é poder ter maior, ser melhor detectada a doença, tá bom? Então, é feito do terceiro ao quinto dia de vida o teste do pezinho e ele é gratuito em todo o território nacional. O paciente tem direito à indenização pecuniária no caso de qualquer complicação em suas condições de saúde motivadas por imprudência, ou seja, imprudência. A pessoa acha que sabe fazer, vai lá e faz errado, né? Negligência, a pessoa deixa de fazer, ou imperícia, a pessoa faz algo que ela não tem conhecimento científico para aquilo, tá? Ou seja, eu não sei fazer uma traqueostomia e eu vou lá e faço uma traqueostomia sem ter conhecimento científico para fazer. Então, a imprudência. Eu sei que eu estou fazendo errado e continuo fazendo errado. Eu estou sendo imprudente. Exemplo, eu vou fazer um curativo sem luva. Eu estou sendo imprudente? Como que eu vou fazer um curativo sem luva? Eu estou sendo imprudente. O paciente está se queixando de dor e eu não faço a medicação para dor. Eu estou sendo negligente. Eu estou deixando ele para lá. Estou sendo negligente. E imperícia, se eu for fazer, por exemplo, o que eu falei, uma traqueostomia, sendo que eu nem sei fazer uma traqueostomia, como é que eu vou fazer uma traqueostomia? Tá bom? Então, nós temos a imprudência, nós estamos fazendo algo errado. Negligência, nós estamos deixando de fazer algo que poderíamos fazer. E imperícia, nós estamos fazendo algo sem conhecimento científico. Tá joia? O paciente tem direito à indenização por isso. O paciente tem direito a uma assistência adequada, mesmo em períodos festivos, feriados, greves. Pessoas, vocês sabem que vocês irão trabalhar em época de Natal, Ano Novo, Páscoa. Então, a equipe de enfermagem, a equipe médica, não tem esse negócio de Ano Novo, não tem Natal, não tem Páscoa. Todo mundo trabalha no Natal, todo mundo trabalha no Ano Novo, todo mundo trabalha no Carnaval, tá? Assim como o paciente, ele tem direito de ser atendido nesses períodos festivos. Ele tem o direito de ser atendido no Natal, tem direito de ser atendido no Ano Novo, da mesma forma que um dia comum. Não é porque é Natal, não é porque é Ano Novo que ele vai deixar de ser atendido da mesma forma que um dia comum. Ah, eu não vou atender não, porque é Natal. Ah, não vou dar banho não, porque é Ano Novo. Entenderam? Então, o paciente ele tem direito a uma assistência adequada, mesmo em dias festivos e em greves profissionais também, tá? Tem que ter lá a porcentagem adequada para prestar todos os cuidados dentro das unidades de saúde. O paciente tem direito de receber ou recusar assistência moral, psicológica, social e religiosa.
Então, assim, o paciente ele tem direito a receber qualquer tipo de religiosidade no processo de internação. Então, ele tem direito a receber um padre, ele tem direito a receber um pastor, ele tem direito a receber um psicólogo, ele tem direito a receber, né, qualquer tipo de apoio, tá? Dentro dessas unidades. Não pode, né, receber aquelas pessoas batendo tambor, fumando cachimbo, né? Porque aí vai infringir as regras da saúde, né? Mas eles podem receber essas pessoas, desde que não infrinja, né, a liberdade do outro que está ali do lado, tá? Mas ele pode receber. Assim também como ele pode recusar. Exemplo, vamos dizer que vai um grupo ali de doutores da alegria. Ele não quer receber o doutor da alegria. Ele não vai receber, eles podem se recusar. Ele não quer receber, por exemplo, as pessoas da igreja católica que vieram com violão. Ele tem direito de se recusar, porque ele é evangélico. Então, assim, as pessoas têm o direito de recusar e receber as assistências que aparecerem lá nas unidades, tá bom? O paciente tem direito a uma morte digna e serena, podendo optar ele, desde que lúcido, a família ou o responsável, por um local ou acompanhamento e ainda se quer ou não o uso de tratamentos dolorosos e extraordinários para prolongar a sua vida. Então, não sei se vocês já ouviram falar, existem pessoas que são diagnosticadas com câncer, né, com tumores, e que elas optam por não fazerem os tratamentos de quimioterapia, de radioterapia. Elas optam por ficarem em casa e não fazerem tratamentos dolorosos, né, extraordinários que a gente fala. Não fazerem cirurgias, não fazerem quimioterapia, radioterapia. Elas preferem ficar em casa e terem uma morte serena. Então, o paciente ele tem direito a isso. Só que para isso eles precisam assinar um termo de recusa ao tratamento, tá? E aí eles vão para casa. Existem vídeos na internet de pessoas que fazem vídeos sobre isso. Se vocês quiserem, eu posso até passar para vocês depois, né? Eu conheço uma pessoa, uma mulher, que faz um vídeo na internet de que ela foi diagnosticada, né, com câncer e que ela não tem interesse de fazer tratamento. Então ela optou por morrer em casa, tá? Então depois eu posso até passar para vocês o YouTube dela, que vocês vão ver como que ela vai levando a vida dela, tá bom? Então, eles têm o direito por optar, tá? O paciente tem direito à dignidade e respeito mesmo após morte, tá? Os familiares ou responsáveis devem ser avisados imediatamente após o óbito. Por que que a gente fala isso, pessoas? Porque às vezes vocês que forem trabalhar em UTI, né? Porque, por exemplo, um paciente desse, ele está em UTI, tá vendo? Ele está entubado, né? Ele tá todo entubado, tá conectado, né, aos aparelhos, tudo mais. Esses pacientes, eles não têm parente, né? Tá vendo que não tem ninguém ali, né? Só a equipe. Os familiares deverão ser avisados. Mas quando ele falece, quando ele for morrer, né? Ele morreu, aí foi dado o atestado de óbito. Para dar o atestado de óbito, isso lá no final do nosso curso, vocês vão ver que tem que fazer uma série de testes para que dê realmente morte encefálica, para que saia o diagnóstico. Então, realmente, ele foi diagnosticado com morte encefálica, faleceu, realmente morreu, foi a óbito. E vocês, como técnicos de enfermagem, a responsabilidade de vocês é desligar os aparelhos e retirar os aparelhos. Então, vocês vão retirar os tubos, vão desconectar aí, né, os conectores, vão retirar os fios, vão retirar as infusões, vão tamponar o paciente. Só que enquanto vocês estiverem fazendo isso, pessoas, a gente tem que ter um respeito com o corpo do paciente. A gente tem que ter um respeito
com o ser humano que está ali. Só que quando a gente trabalha em UTI, a gente sempre normalmente trabalha em dupla. Sempre. Normalmente, sempre em UTI, a gente trabalha em dupla. Então, quando a gente estiver fazendo isso, evitem conversas paralelas, conversas assim. Ai, você vai sair hoje? Ai, eu não acredito. Você não atendeu o telefone? Meu Deus, você não vai sair com ele? Ah, eu não acredito nisso. É verdade? Você vai lá no churrasco? Você vai? Vamos no churrasco. Então, o que eu falo é isso, pessoas. Evitem conversas paralelas, entendeu? Respeitem o corpo que está ali na frente de vocês, sabe? Isso é muito importante. É, isso, quando vocês estiverem trabalhando em UTI, isso aí às vezes podem passar despercebido de vocês, mas é muito importante com que vocês resgatem isso aí. O paciente ele tem direito a essa dignidade e a esse respeito pós-morte, entendeu? Então é importante que mesmo vocês estando em dupla, que vocês tenham respeito por esse corpo que está aí, que vocês façam essas desconexões do aparelho, do tubo, dos conectores, da infusão venosa, né? E façam o tamponamento desse corpo com respeito a esse corpo, que vocês possam em silêncio conversar com esse corpo, né? Fazer uma oração em silêncio com esse corpo, né? Fazendo o desligamento dele, tá? Então, assim, é de suma importância isso. E não ficar com conversas paralelas. Respeite o corpo do paciente. Os familiares ou responsáveis, eles devem ser avisados imediatamente após o óbito, tá bom? O paciente tem direito, né, de não ter nenhum órgão retirado sem a prévia aprovação ou dele ou de familiares, tá? Então, normalmente, quando o paciente ele corre o risco de morte encefálica, a família já é avisada, tá? Para que ocorra a doação, tá bom? Ou o próprio paciente, quando ele é diagnosticado por uma doença em que ele vá a óbito, ele também vai fazer a prévia aprovação. Então, é de suma importância que os familiares já estejam, né, cientes da prévia aprovação, tá bom? Mas nenhum órgão pode ser retirado sem a prévia aprovação. O paciente ele tem direito a um órgão jurídico de direito específico da saúde, sem ônus e de fácil acesso. Então, todo paciente ele tem direito a um órgão jurídico, tá? Específico da área da saúde, sem ônus e de fácil acesso, para todos aqueles problemas de imprudência, negligência e imperícia que possam ocorrer dentro da área intra-hospitalar. E todos esses órgãos jurídicos, né, de direito específico da área da saúde, eles devem ser de fácil acesso. Então, todos os hospitais normalmente têm uma ouvidoria, tá? O Ministério Público também pode ser acionado quanto a isso. Tá bom, pessoas? Bom, a nossa aula termina por aqui, direitos do paciente. Junto a essa aula, eu vou estar enviando para vocês um vídeo, tá? Que fala sobre direitos do paciente. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre essa aula que fala sobre direitos do paciente, vocês conversem comigo. O vídeo que eu vou estar enviando para vocês, o vídeo não fala somente sobre direitos do paciente. Ele fala também sobre alguns deveres também, né? Acredito que tem alguns deveres, se eu não me engano. Bom, enfim, vocês dão uma olhadinha no vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo. Nossa aula termina por aqui. Bons estudos para vocês. Tá joia? Não deixem de assistir o vídeo e acompanhar pela apostila, tá bom? Até, pessoas!